Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Não Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Provai e vede, quão suave é o Senhor. O Salmo 33. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Ao amanhecer deste dia, recordamos o martírio de São Lourenço, chamado também o padroeiro dos diáconos. Lourenço, diácono e mártir. Ofereceu, antes do martírio, a riqueza da igreja. Colocou num pátio pobres, coxos, aleijados, mostrando que aí está a riqueza da igreja. Por isso foi queimado vivo. Martírio, testemunho. Então assim, nossa fé é chamada a dar testemunho. O alicerce da igreja é fundado no sangue de muitos mártires, compreenderam de onde receberam a vida. Também no sábado de manhã sempre vamos ao coração de Nossa Senhora, invocada como Rainha dos Mártires, nos ensina a vida, mesmo diante da cruz, acolher e viver da santa palavra de Deus, a força de sua santa vontade. O 19º domingo do tempo comum nos propõe a jornada comum da vida, fiéis ao Senhor, o pão da vida. Nos lembra a liturgia deste final de semana, a segunda leitura, nos recorda do compromisso que a fé nos desperta. Aquilo que rezamos com nossos lábios ao longo do tempo deve moldar a nossa vida, contribuindo para o nosso processo de conversão. Novamente, a importância do testemunho gerado na nossa conversão. A leitura primeira e o Evangelho, em certa medida, estão em paralelo ao trazerem referências ao alimento, ao caminho e ao serviço. O primeiro livro dos Reis nos apresenta Elias que foge para o deserto, por não confiar no resultado de sua missão, pedindo a morte para si. Ao reconhecer sua limitação, o profeta é visitado por Deus, que além de alimentá-lo com pão e água, lhe confirma a necessidade de contribuição de sua missão. O Evangelho é a reação judaica do discurso do pão da vida, diante das murmurações, que são sinal de desacordo dos judeus, diante das falas de Jesus, o Senhor se revela objetivamente mais uma vez. Peçamos a Jesus que nos dê corações mais generosos e acolhedores para que possamos nos abrir à sua graça e vivermos assim o caminho de santidade. 11 de agosto é dedicado também a Santa Clara de Assis, vivendo com São Francisco o ideal da pobreza, da humildade, do despojamento. É dia também dedicado ao estudante. E claro, mês de agosto das vocações, olhamos a vocação de cada pai em nossas famílias. Junto à pessoa do Lauro, que acompanha a equipe do programa, os pais que fazem parte desta equipe, como patrocinadores, toda a equipe da rádio, da nossa rádio, né? Os pais também compõem a história da rádio nesse momento. E a você que é pai, que reza conosco pelo programa. Também a nossa oração, nosso carinho, a nossa meditação na força de sua vida. A paternidade responsável transforma quaisquer caminhos.
Então, com as famílias hoje, rezamos pela vocação de cada pai, irmanados com carinho, aos pais doentes, aos pais idosos, aos pais que portam deficiências, aos que se esforçam por viver bem o seu dia a dia e dão testemunho de paternidade tranquila, simples, mas fiel. E voltamos às nossas famílias, lugar onde vive cada pai. Na eternidade de Deus que é Pai, muitos pais também já fazem parte da história da presença na glória que é dele. Então confiamos também pedindo por todos já falecidos a eternidade feliz. Mas a palavra nos convida a reavivar o testemunho de vida, a compreender que em Jesus temos o alimento de toda e qualquer vocação, bagagem para o caminho. Então, juntos pelo programa, irmanamo-nos a tantos quantos pedem orações nossas, nelas confiam, rezando com carinho pelas nossas famílias, nas famílias hoje rezando em favor de cada um que é pai. Que Deus te abençoe, te guarde, te faça cumprir corajosamente tão nobre missão. E juntos, por vocação, rumo à casa do Pai, peregrinos da esperança. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças, Rainha dos mártires, Rainha dos santos, a Mãe Aparecida, do glorioso São José, invocando aqui no Macuco São Sebastião, hoje São Lourenço, diácono e mártir, já pedindo de amanhã a intercessão de Santa Clara de Assis, dos outros santos e santas de Deus, de Santa Rita de Cássia, os anjos da guarda, aos pais, de maneira muito especial pelo dia, a toda a equipe que prepara o programa, os pais que dela fazem parte, a toda a rádio que nos dá a oportunidade de evangelizar, também os pais que compõem a equipe da rádio, a você que é pai, que reza conosco pelo programa, as nossas famílias nesse momento com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, aos estudantes também pelo dia dedicado ao estudante, 11 de agosto, permaneça e acompanhe a todos com a coragem do caminho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E assim também nos irmanamos à família lá de Ritápolis, da Maria Eliette Leal, falecida nesta semana. A Eliette, durante muito tempo, dedicou sua vida à paróquia, terminando lá com a função de secretária. Me acompanhou nos 2 mandatos de Ritápolis como nossa secretária. Então a ela confiamos a eternidade feliz em Deus, juntamente a tantos outros e aos pais falecidos, à sua família, aos lares e corações também mutados, a nossa oração partilhada, o nosso carinho. E a você pelo programa já abençoados, continuemos firmes na fé, perseverantes na esperança e em tudo praticantes da caridade. Sempre grato pela oportunidade no programa. A todos, um abençoado final de semana. Fiquemos na paz de Deus. Queridos ouvintes da Rádio Boabas, é uma satisfação, uma alegria estarmos juntos para refletirmos a palavra de Deus nesse próximo domingo. Sou o Padre Tírio, da paróquia São João Bosco. A liturgia deste domingo nos fala da preocupação de Deus em oferecer aos homens o pão da vida, plena e definitiva. Ou seja, continuamos a temática ao redor da palavra pão. O pão que alimenta, o pão que sacia, o pão do mundo, o pão da eternidade. Nesse contexto, na primeira leitura, temos no livro dos Reis a presença do profeta Elias, num momento desafiante e impactante da sua vida, quando no deserto ele recebe o pão do céu para refazer as forças e continuar a sua missão. Elias acusara o rei Acabe e a rainha de serem a ruína de Israel. Desafiara e matara os profetas dos deuses de Baal
que dá a sustentação à religião pagã da rainha Jezabel. Nos desafios, Elias destrói a reputação dos 400 profetas de Baal em torno de oferecimento do cordeiro, do touro, junto a Deus, que nas suas orações Deus não ouve. Elias sozinho, na oração, Deus ouve o seu clamor. E ali, o fogo, a brasa, o sacrifício, Deus ouve. Elias sozinho, solitário, mas apaixonado por Deus e Deus por ele, Deus revela a sua presença nesse grande homem, nesse grande profeta que Deus o chamou. E assim, Jezabel, com raiva de Elias, o jura de morte. E ameaçado de morte, Elias foge para o deserto. Deserto onde o povo encontra a fonte da sua fé. O êxodo lá nós estamos falando, o êxodo da caminhada para junto da terra prometida. E assim, perseguido, cansado, faminto, abatido, desanimado, Elias adormece debaixo de uma árvore, desejando a própria morte. Refugiado no deserto, querido irmão, Elias faz uma experiência da prática de solidão e de desânimo. Ele teme que a sua luta esteja condenada ao fracasso. Não vê forma de direitar as coisas, de tocar o coração das pessoas, de rever a caminhada dos reis, das rainhas, do paganismo, da idolatria, de ver o povo voltar o coração para teu Deus. Parece que mais uma vez a bondade vai triunfar sobre a verdade e a justiça. O profeta não tem força para continuar. Está prestes a desistir de tudo, desanimado. Pede a Deus que lhe dê a própria morte. Tira-me a morte. O pedido deste profeta reflete a sua desilusão, a sua angústia, por que não dizer o seu desespero. O desencanto de Elias não é anormal. Embora escolhido e chamado por Deus, o profeta continua a ser um homem. A marca da fragilidade, da sua debilidade, típico das pessoas humanas, irá sempre manifestar-se na sua experiência de vida, como também na nossa vida. Mas, querido ouvinte, querido irmão, mas Deus não abandona o seu profeta. Ao acordar de um sono reparador, Elias encontra ao seu lado um pão cozido sobre pedras quentes e uma pilha de água. Elias entende que aqueles dons ao teu lado são sinal do amor e da solicitude de Deus para com ele. Afinal, Deus continua a contar com ele. E Deus aposta nele, porque Deus está com ele. O profeta pode, no exercício da sua missão, ser incompreendido e perseguido pelos homens, mas terá sempre Deus no seu lado. Na verdade, Deus não tira do caminho do profeta os problemas, as dificuldades, as incompreensões, os desafios, mas Deus coloca-se ao lado do profeta, apoia-o, sustenta-o, dá o alimento de que ele necessita para retornar o ânimo e concretizar, continuar a missão que lhe foi confiada. Elias, fortalecido por aquele alimento vindo do céu, continua o seu caminho, 40 dias, 40 noites, até o monte de Deus, da aliança com o seu povo. O próprio monte onde Jesus faz a transfiguração,
onde Jesus se transparece como luz, onde no Monte Horebe Deus fala: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Amigos, Deus não abandona o profeta em sua missão, nem elimina os inimigos, apenas lhe dá força para continuar a caminhada de cabeça erguida. Querido irmão, querida irmã, este pão vindo do céu que sacia a fome da esperança do profeta Elias em Deus, prefigura, representa o que está por vir, o próprio pão que será oferecido por Jesus por nós. Assim, o evangelho deste domingo prossegue o discurso de Jesus em Cafarnaum, onde ele se apresenta como pão descido do céu para dar vida ao mundo. Aí, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 41 a 51. Isso provoca uma forte reação aos judeus, que murmuram como que eles, criatura do mundo, Jesus pode ser uma criatura vindo do céu. Nós que somos da terra, como Jesus quer se apresentar como vindo do céu? Que blasfema! Quer se comparar como Deus? Jesus não desanima. Daí nasce uma tremenda resistência e uma recusa à pessoa de Jesus. Jesus não desiste e reafirma: eu sou o pão descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E exige fé. Olha, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem come deste pão não morrerá. Amigos, amigas, o seguidor de Cristo que caminha pelo deserto da vida pode sentir o cansaço, o desânimo e também a tentação de deixar tudo. Mas, como Elias, deve despertar do sono, levantar e comer o pão do céu, que é o próprio Jesus no sacramento da Eucaristia, quando todos os domingos, na comunidade, fortalecidos nele, retomar o caminho até chegarmos ao Monte Santo, ao Monte Horebe, o Monte da Eternidade, o nosso encontro com Deus. O próximo domingo é o Dia dos Pais. Olha, que bênção celebrar o Dia dos Pais. Fiquei me perguntando, o que essas leituras bíblicas nos dizem no Dia dos Pais? Uma pergunta boa, Como ser pai hoje, num mundo que se transforma e enfrenta todo tipo de dificuldade? Quantos pais se sentem cansados e desanimados, como o próprio profeta Elias, não é verdade? Pais, queridos pais, não desanimem como Elias diante de situações difíceis e complicadas. Não murmurem como os judeus se murmuraram diante da incompreensão de que Jesus é o pão da vida. Ser pai é a mais nobre missão. É uma missão sublime, porque é participar do maravilhoso mistério da criação. Participamos da criação, continuamos a criar a criação quando geramos os nossos filhos. Mas onde buscar força quando tudo parece perdido? Creio que o Evangelho de hoje nos dá uma resposta. Essa energia que nós precisamos para não desanimar, para educar, para ser pai, para educar, nos é dada também pelo pão vivo descido do céu, que é Cristo, presente no meio de nós, na Eucaristia e mediante a sua palavra, a palavra de Jesus, como diz o próprio Pedro:
porque seguimos Jesus, porque estamos com Jesus, porque confiamos em Jesus, porque só neles temos palavra de eternidade, palavra que dá significado, que dá sentido, que nos orienta a nossa vida, o nosso bem viver. Interessante, as palavras Pai e Pão estão ligadas na oração que Jesus nos ensinou para falar com Deus. Lembra do Pai Nosso? Fala de Pai e fala de Pão. Querido Pai, saiba que seus filhos, além de lhes pertencerem, eles pertencem também a Deus. Eles são criatura de Deus. Por isso, além de contar com seu esforço pessoal no exercício da paternidade, conte com a graça de Deus. Seja uma pessoa de oração. Tenha Deus como aliado na educação de seu filho, porque quem ama, cuida. Conte com Deus, que ama as suas criaturas e quer ser teu parceiro nessa jornada de cuidar, de acolher, de amar, tendo em vista o bem viver de seus filhos e de suas filhas. Muitos pais puseram o filho ao mundo e não acompanham, não são presença da vida do filho. Esse é um grande desafio, sabe? Mais do que cuidar das coisas dos filhos, é cuidar do coração do filho. O mundo todo impacta, influenciam, as mídias impactam no coração dos nossos filhos, as suas tribos, seus amigos influenciam a vida do filho. Mas quem deu a chave do coração do filho, quem o gerou, são os pais, é você. Olha, Dom Bosco dizia assim, sabe? Não basta dizer, falar que ama o filho. Todos falam que ama. O professor fala que ama. Os amigos falam que ama. O vizinho fala que ama. Até o padre fala que ama. Mas para Dom Bosco, não basta dizer que ama. É preciso que o filho, o jovem, é ele que precisa sentir-se amado. Sentir amado é sentir a presença de quem o ama no cotidiano, no seu dia a dia da vida, sendo a presença certa na hora certa. Querido irmão, querida irmã, querido pai, as pessoas só confiam em quem confia nelas. Ao cativar o coração de alguém, isto gera confiança. E quando a pessoa confia, temos aí uma grande oportunidade de podermos fazer uma bela caminhada recíproca junto com o filho, na experiência do amar, de amar com Cristo, por Cristo, em Cristo. Assim, queridos pais, que nós tenhamos em Deus a gratidão de podermos ser pais. Que tenhamos em Deus o nosso grande parceiro, porque nossos filhos, além de nos pertencer, pertencem a Deus. E Deus quer contigo cuidar para o bem viver do vosso filho, da sua filha. Deus abençoe a sua luta, o seu trabalho cotidiano de trazer não só o pão de cada dia para sustentar a vida, mas sobretudo o pão de cuidar da vida, da filha do teu filho. Deus o abençoe, Deus o fortaleça nessa nobre missão de amar e de cuidar. Afinal, quem ama, cuida. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Querido ouvinte, que Deus te abençoe e te guarde. Uma bênção especial
para todos os pais. Querido Pai, que Deus seja bênção, que Deus seja luz no exercício da sua paternidade. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para vocês. Deus seja louvado. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.